Olá, amigos. Fim do mundo. Esse tema insiste em não calar. Porque no ano 2000 foi aquele alvoroço. No ano 2012, aquele alvoroço. E, no entanto, continua sendo veiculadas centenas de vídeos e sites a respeito desse assunto. É aí que nós decidimos também falar, porque já estamos debruçados sobre esse tema como assunto de interesse há mais de 20 anos. E aí resolvemos também publicar no YouTube algumas considerações nossas sobre o assunto. Muito embora o termo atual mais usado não é fim do mundo, mas sim transição planetária. Eu nem sei quem foi que cunhou pela primeira vez essa expressão, mas começou a adquirir mais sucesso a partir da publicação do livro Transição Planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, em 2010, através da caneta do médium Divaldo Pereira Franco. Então, me parece que tem mais lógica, tem mais precisão de sentido o termo transição planetária do que o termo genérico fim do mundo. Ou não? Bom, entre agosto de 2011 e janeiro de 2013, nós publicamos um livro virtual em partes, mês a mês, intitulado justamente Crônicas da Transição. E agora nós vamos, também mês a mês, ler em voz alta algumas partes dele, fazendo comentários, algumas modificações, até algumas críticas ao que havíamos escrito, se tivermos mudado de opinião em algum ponto ou em outro, e também fazer algumas atualizações sobre o que vem ocorrendo no planeta de lá para cá. Ressaltamos que não somos estudiosos nem especialistas sobre o assunto transição planetária, mas somos interessados, como acredito a grande maioria de nós, sobre esse assunto, e aí isso dá espaço para análises, comparações, deduções, hipóteses, e é o que nós fizemos, né, por escrito, e vamos continuar fazendo agora oralmente. Porque tem muita gente que não acredita, né, que está ocorrendo alguma transição, muito menos que vai ocorrer um fim do mundo. São os céticos. Nós também, em princípio, poderíamos acreditar que todo esse fala-fala, né, em derredor do tema, não passa de mais uma grande expectativa da humanidade pela entrada de um novo milênio, como ocorreu de 999 para 1000 e até mesmo de 1899 para 1900. Inclusive, isso, a repercussão que ocorreu neste último período
levou o astrônomo e escritor francês Camille Flammarion a escrever o livro Le Fin du Monde, né? Mas há também esse interesse maior dos esotéricos em encaixar no discurso a entrada da chamada Era de Aquário. Jesus teria inaugurado a Era de Peixes. Por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo. Antes dele, prevaleceu a Era de Touro. Então, sempre na história da escatologia é justamente a ciência que estuda as predições do fim dos tempos, né? Sempre na história da escatologia, houve milhares de profetas prevendo acontecimentos catastróficos nas grandes passagens do nosso calendário. E por que nós aqui, pretensos logicistas e racionalistas, estamos tendo crença, né, de que o planeta está efetivamente passando por uma grande e inédita mudança? Nós acreditamos nessa grande passagem, nessa grande transição, porque nos baseamos em informações trazidas por espíritos mensageiros superiores. A exemplo de Bezerra de Menezes, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, além de muitos outros não tão conhecidos, mas que estão por aí divulgando sinais de alerta em várias frentes sociais, não só religiosas, mas também culturais, artísticas e científicas. E para não falar dos crop circles, que também são formas de comunicação deles para nós. E usando diversas linguagens, metalinguagens e outras formas, né, de comunicação extralinguísticas adequadas aos vários meios, né, valendo-se de vias, por desenhos, esculturas, sons, né, e outros símbolos. Então, se a gente acredita especificamente nas mensagens dos espíritos superiores através dos médiuns, consequentemente, e por uma questão de lógica, temos de acreditar no que eles estão falando também acerca dessa grande mudança porque está passando a Terra. Por que não? Se eles já falaram sobre todos os assuntos possíveis ligados à reforma íntima, à mensagem do Cristo, à história da Terra, à origem das civilizações, por que não acreditar também no que eles estão falando em relação aos dias atuais e ao futuro? Questão de lógica. Disse que o profeta ele é como o arqueiro que acerta uma parede com sua flecha e que alguém cuida de desenhar um alvo em derredor dela. Mas acontece, meu amigo, que desta vez
as fontes de previsão mais sérias são espirituais superiores e todas têm apontado para um fim de ciclo planetário, não fim do mundo. Eles não são profetas nem visionários modernos. Eles são, efetivamente, seres elevados do plano astral superior. Daí a nossa crença, não necessariamente cega. Nós temos o direito de interpretar as mensagens, analisar, comparar, mas, no geral, acreditamos no que eles têm dito. Muito particularmente no livro Transição Planetária, de 2010, que foi escrito por Manuel Filomeno de Miranda e publicado pela editora Espírita Leal, através do médium Divaldo Pereira Franco. O certo é que, segundo astrônomos, o nosso Sol está se alinhando novamente com o centro da Via Láctea. O que é isso? Eu não vejo exatamente por aí não, porque a Via Láctea, na verdade, é a nossa, pode-se dizer, a nossa galáxia. Então, não necessariamente o nosso Sol, que é um pingo de luz aqui na nossa paragem do universo, está no centro. O que eu acho que esteja ocorrendo é o seguinte: existe um planeta Sol de terceira grandeza em derredor do qual gira o nosso Sol. Porque todo astro gira em torno de outro Sol maior. E aí vai se formando o conjunto daqueles astros, vão girando em torno de um corpo bem maior ainda. Então o nosso Sol, ele está girando em torno do seu Sol maior, que é Alcíone. O giro completo de Alcíone em derredor, o giro completo do Sol em derredor de Alcíone leva 25.860 anos. Agora, não é um círculo perfeito. A órbita é levemente elíptica. De modo que agora o nosso Sol não necessariamente está próximo de Alcíone, mas está no meio daquela parte mais larga da elipse. A elipse tem duas partes largas, não é isso? Que naturalmente fica mais próxima do centro de Alcíone e, naturalmente, os dois ângulos mais distantes da elipse. Então, nós agora estamos bem no meio da órbita em relação a, não necessariamente a crosta de Alcíone, mas nós estamos dentro do cinturão de fótons que arrodeia Alcíone. Segundo Divaldo Franco, em 2012, a nossa Terra imergiu de vez no cinturão de fótons em torno de Alcíone. Mas alguns astrônomos
tem entendido que a aproximação do Sol do chamado centro da galáxia tem promovido um sobreaquecimento da Terra, ao ponto de provocar o degelo dos polos. Segundo alguns entendidos, essa é que foi a tão afamada previsão dos maias para nossos tempos. Agora eles dizem, contudo, entretanto, que os maias não tinham previsto nada em termos de fim definitivo do mundo ou dos tempos. Aí aquela zoadeira toda, a partir de 2010, foi infundada. Foi interpretação terrorística acerca da previsão dos maias para os dias correntes. Mesmo porque nos calendários maias não existe qualquer sinal gráfico que dê, nas linguagens de hoje, a ideia de fim, mas que causou sucesso sem dúvida. Então, apesar da sua aparente absurdidade, essa expressão fim do mundo é antiga no mundo religioso e aparece até em algumas traduções bíblicas. Segundo Mateus 24:36, por outro lado, nem Jesus sabia o fim dos tempos, ou da era, ou do mundo, a depender da tradução bíblica. A tradução esperanta da Bíblia, que é irreligiosa, porque foi tradução do próprio criador do Esperanto, Luiz Lázaro Zamenhof, não apresenta textualmente a expressão fim do mundo, mas fala de mondaggio. Mondaggio é traduzível ao pé da letra como fim da idade do mundo, ou fim do tempo do mundo. Então, se Jesus disse essa mesma ideia no idioma em que se comunicava, certamente ele quis dizer fim do tempo de vigência do sistema de relacionamentos sociais contaminado de impurezas, pecados e perdições de almas. Por sua vez, a palavra mundo tem vários significados, inclusive dentro da nomenclatura bíblica. Mundo indica o mundo tridimensional ou geográfico, o aqui, né, com suas várias divisões regionais, ambientais e sociais. Mas pode ser mundo quadrimensional ou cronológico, que é o contínuo espaço-tempo, superespacial e supertemporal. Pode indicar também o mundo invisível, que é quintidimensional ou celestial, o cosmo, o chamado mundo espiritual, que, por sua vez,
é dividido em vários mundos ou moradas, como disse Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que é a casa do meu Pai? O universo infinito. E o que seriam os vários mundos ou moradas? Seriam os planetas habitados, as dimensões habitadas, os sóis habitados. Mas mundo pode ser também entendido como sistema iníquo de coisas. Expressão das Testemunhas de Jeová. Sistema iníquo de coisas baseado no farinha pouca, meu pirão primeiro. Este último mundo é o mundo que está para se acabar na Terra, segundo a maioria das religiões e correntes espiritualistas. Igualmente, a palavra fim tem um grande peso semântico de terminação total de tudo. É uma verdade mítica construída no passado antigo e que até hoje causa medo ou pavor na mente de milhões de crentes. É um arquétipo impregnado na inconsciência coletiva, trazido mais recentemente da Idade das Trevas, quando o que se acreditava ou não se acreditava era decisivo para se ser classificado como cristão ou herege. Consequentemente, com grande risco de se ir para a chamada purificação ígnea, se acreditasse em coisas erradas. Acreditar em certas verdades dogmáticas dava, em razão disso, um sentido prático à tentativa de melhorar-se, arrependendo-se de seus pecados e entregando-se de corpo e alma à Santa Madre Igreja. E também porque cada existência era e ainda é, por muitos, tida como a única na Terra. Então você veja logo aí que nós somos reencarnacionistas. Mas nós também acreditamos que não somente a aceitação da reencarnação como fenômeno biológico é a solução para todos os nossos problemas. Não! Também dinheiro, amor, saúde e até passar um fim de semana numa velha e mole rede de dormir à sombra de um abacateiro são boas soluções para nós. Bom, mas com base no raciocínio reencarnacionista, é possível acreditar que muitos de nós que arderam na fogueira inquisitorial, por exemplo, já tinham mandado outros arderem antes, de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Muitos não mandaram direto, mas ficaram vendo o condenado passar nas ruas e ficavam rindo. Vai, miserável, arder na fogueira. Então, de alguma forma, os observadores da época que aplaudiam também estavam mandando para a fogueira. Bom, nós aqui não estamos pretendendo de forma alguma, pelo amor de Deus, justificar o mal.
Mas acontece que nós vivemos em um mundo tipicamente de provas e expiações, mas, historicamente, também em um mundo de guerras, ódio, rancor, vingança, egoísmo, preconceito, intolerância e outros males sociais e individuais, como foi e ainda está terminando de ser a Terra. Agora, ultimamente, parece até que estamos vendo esses defeitos morais mais intensos do que nunca, porque a pressão magnética decorrente da presença da Terra dentro do cinturão de fótons está sacudindo, chacoalhando o psiquismo da grande maioria dos adultos da Terra, gerando todo tipo de reação, inclusive a agressividade, o egoísmo, o preconceito, o ódio, embora também possa estar repercutindo em virtudes. Depende muito do que cada um andou fazendo consigo mesmo até agora. Agora é a época de botar para fora o que a gente tem represado dentro de si. Ninguém pode mais esconder. Está havendo operações lava-jato, lava-cérebro, lava-alma. Está assim uma espécie de juízo final. Todo mundo se confessando, se não por palavras, mas por ações. Então, a lei espiritual de causa e efeito, que é uma lei universal, uma lei cósmica, ela atua dentro de cada existência, mas também entre as existências. De modo que a gente causa aqui uma coisa e vai sofrer o efeito dela na outra existência. Quando nós estivermos aqui reencarnados, nós espíritos, que é bom deixar claro essa questão. O espírito não morre e reencarna, de corpo em corpo, na sua estrada evolutiva. Agora, quem não vai voltar mais somos nós, como seres humanos. A Bíblia é clara. O homem só vive uma vez. Morreu, já era. Agora, o que é que ocorre com a morte do homem? O corpo vai para debaixo da terra. E o espírito, como a própria Bíblia diz, volta para o plano espiritual. Volta para o reino do Pai. Até a próxima reentrância na crosta em outro corpo. E é assim que a gente vai evoluindo até chegar ao nível de não precisar mais reencarnar. Então, a lei de causa e efeito entre as existências sempre foi acionada corretivamente em todas as épocas da humanidade, inclusive pelas mãos executoras aparentemente injustas de representantes das leis institucionais humanas. Quem aqui faz, aqui paga. Se não der tempo de pagar em uma existência física, vai pagar na outra. A menos que o devedor quite a sua dívida pela lei do amor, porque a própria Bíblia diz: o amor cobre uma multidão de pecados.
O certo é que os sentimentos negativos hoje, mais escancarados, têm custado muito caro para a saúde espiritual de cada um e de todos, coletivamente. Porque, além de sentimentos, eles são também forças negativas. E essas forças negativas são energias que interferem no meio, inclusive no meio corporal do próprio agente, né, dos sentimentos negativos. Porque não se trata mais de questão meramente moral. Não é questão de simplesmente seguir as orientações do antigo instrutor de catecismo, de ser bom ou de não pecar, para ganhar um lugar entre os anjos do céu. Não. O problema mesmo de hoje são os efeitos dos sentimentos negativos no tônus vibratorial dos corpos individuais e coletivos e também dos ambientes. E quando somados, Ave Maria, quando somados numa mesma frequência sintônica, virando então sentimentos coletivos, podem provocar drásticas mudanças ambientais. Esses sentimentos negativos hoje contribuem perigosamente para uma dolorosa e bem mais catastrófica transição planetária em relação à transição individual e social, e para um sofrimento com muito mais lágrimas e rangeres de dentes em cada transição individual e social dentro da grande transição planetária. Então, falar de transição planetária forçosamente nos leva a falar da psicologia do comportamento moral e mental de cada um de nós. Uma coisa se encaixa na outra, porque a transição planetária é, antes de tudo, uma transição de valores conscienciais e não de mudanças geológicas, climáticas, não. A mudança é moral. Então, enquanto não se deixa de praticar o mal, mesmo por pensamento, e enquanto não se exerce o apostolado crístico ininterruptamente, através da prática benfazeja do amor e do perdão, vai se continuando a estar sujeito a ir para a fogueira. Não mais para aquela de tenebrosas eras, mas para a de muitas outras formas sofredoras dos decisivos tempos atuais. Água, por favor. Inclusive, a fogueira especial que vai carbonizar grande parte da atual humanidade, pelo menos a humanidade de adultos, é a seguinte. A Bíblia diz que o mundo atual vai se acabar em fogo, diferentemente da outra mudança radical em que o mundo se acabou em água, o dilúvio.
Estou aqui raciocinando dentro da linha bíblica. Então, que fogo atual é este? Justamente a entrância da Terra no cinturão de fótons. E essas energias fotônicas, para quem está na sintonia um pouquinho melhorada, é tônico, é vitamina. Mas para quem está sintonizado com as trevas, essa energia fotônica, esse fogo provindo de cima, ela é matadeira, ela é destrutiva, ela é efetivamente revisional, porque vai pegar o sujeito de jeito e vai expulsá-lo para longe. Isso para não falar de outro tipo de fogo, que seriam as tempestades magnéticas que têm acontecido com mais frequência, provindas do Sol. O nosso Sol também está sendo chacoalhado pela sua estada dentro do cinturão de fótons. E as rajadas de massas coronais que estão saindo da crosta solar estão vindo para a Terra quase diariamente, gerando também alterações no quimismo cerebral da grande maioria de nós, com todo tipo de efeito. Então, é o fogo que a Bíblia fala e que algumas religiões falam, a vassoura de fogo que vem para limpar, destruir, acabar, moralizar a terra. Então, como Jesus teve de reconhecer há 2000 anos, é necessário que venha o escândalo ou a pedra de tropeço ou o mal. Naturalmente, só enquanto não se empunha a bandeira do evangelho prático, encabeçado pelo amor, que, segundo o próprio Nazareno, cobre uma multidão de pecados, e pelo perdão, ambos, inclusive aos inimigos. Aí fica parecendo um pouco piegas, né? Falar desses termos clichês, amor, perdão, tão desgastados, né? Para alguns, mas, em verdade, eles são rótulos de letras de energias universais e eternas, de alto poder vibrante e irradiante. Quando o amor e o perdão são devidamente mobilizados, eles terapizam e libertam. São os melhores remédios para a alma e para o corpo. Podem até não garantir nenhuma salvação da alma, mas, no mínimo, faz um bem danado para o fígado. Faz suavizar o semblante dos afetos e até dos desafetos. O amor e o perdão são grandezas energéticas, analisáveis cientificamente. Eu acredito que daqui a 30 anos, 40 anos, esses valores estarão sendo disciplinas escolares e até mesmo em universidades. Não mais sob a ótica meramente simbólica ou religiosa, mas como valores da física quântica.
Então, nós citamos aqui no nosso contexto, né, um fato histórico muito aterrorizador, que foi a Santa Inquisição. Mas nós não estamos aqui pretendendo acirrar nem estimular o ódio contra a Igreja Católica daquela época, que, é bom deixar registrado em ata, também nos legou muitos valores enobrecedores. Não devemos, a esta altura da transição da vida planetária, olhar mais para trás com rancores. A sequência de reencarnações individuais que nós, antigos viajores desta esfera errante e circulante, já experimentamos, foi mais do que suficiente para nos sentirmos quites e quitados, pelo menos em nível de perdão e de auto-perdão, por todos os malfeitos que praticamos e que sofremos reciprocamente até agora e em épocas pregressas de toda a nossa vida terrena comum. Vamos correr agora para tentar quitar o máximo possível os nossos débitos remanescentes doutrora. Fazendo o quê? Expandindo o coração para o perdão recíproco e confraternativo, independentemente de a que eventual formação social, cultural ou religiosa pertençamos. O que mais importa, doravante, é olharmos todos para a frente, vencendo em nosso próprio íntimo eventuais resquícios de antigas mazelas morais e amando uns aos outros indistintamente, para sermos reconhecidos pela luz do mundo como seus seguidores. Nunca é tarde para iniciarmos em nós mesmos, pela charrua da prestação de serviço, inclusive o serviço do perdão, a transição que esperamos em nível global. Trabalhemos na vinha do Senhor arduamente para terminar de quitar nossos saldos devedores até o último ceitio de tempo restante nesta mais decisiva encarnação para a maioria de nós. Do que eventualmente faltar para o acerto, talvez o guarda-livros supremo do universo, a inteligência suprema, nos perdoe a um ou a outro com a sua misericórdia, mas mesmo que a dívida remanescente de um ou de outro ainda ficar muito grande, isso não ficará sem acerto do balanço. O livro da contabilidade celestial nunca se fecha. Mesmo que devedores muito inadimplentes tenham de se mudar para um campo planetário de trabalho mais penoso. Porque Deus quer que todos se salvem.
e que venham ao conhecimento da verdade. E a vontade de Deus é soberana. Quem não quitar suas dívidas até o fim do atual ciclo planetário vai continuar sua trajetória quitatória em outro mundo. E a vida continua. Concordam comigo? Ou não é bem assim? Bom, nós estamos realmente sob mudança. Doa em quem doer. Com ou sem profecias e boatarias. Está havendo, de fato, uma grande mudança. Só que é tão grande e tão diferente de tudo que já vimos antes, que a gente não consegue decifrar nem esclarecer de forma precisa. Porque não está na memória akáshica da atual humanidade. A última grande transição já ocorreu há milhões de anos. Não alcançamos. A atual é moral. Não vai ser mais catastrófica. O planeta Terra já está no ponto de ser efetivamente um planeta de humanos, de seres efetivamente humanos. Então, tirantes os milenares mitos conceituais em derredor da temática escatológica e desconsiderando os traumas oriundos do hierocentrismo medieval, as torturas primitivas, injustiças sociais, escravidões, terrorismos, tiranias, penas de morte, abortos, opressões, perseguições, holocaustos, massacres, preconceitos e outras crueldades humanas, individuais e coletivas, demoradamente incicatrizáveis, nós cremos, contudo, que existe mesmo um fim e que existe mesmo um mundo a ter esse fim em breve. A questão mesmo, do ponto de vista religioso, filosófico, psicológico, astrofísico e astroquímico, é saber que fim é esse e que mundo é esse. Muitas profecias famosas do passado, de origem bíblica, nostradâmica, suméria, babilônica, etc., têm recebido novas camadas interpretativas e têm sido interligadas para fechar o entendimento do grande fato informacional que já vem sendo disseminado há alguns anos, planeta afora. E que fato é esse? A grande transição, cujo principal aspecto foi aquele calendário maia, né? A gente se lembra, a partir de 2010 ninguém falava mais nisso, ninguém falava em nada além disso. O calendário maia, que é o chamado Tzolk'in, né? Que encerrou sua contagem do tempo justamente quando atingiu o ano de 2012. Mas houve outros fatos, né, proféticos, em face de várias alterações planetárias e astrofísicas, que também apontaram para o chamado fim do mundo.
segundo várias correntes de interpretação. Mas aí vem Deuteronômio 18, 22. O que é que ele diz? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Porque realmente houve uma decepção generalizada dos escatologistas, né, dos fim-do-mundistas, com a chegada de 21 de dezembro de 2012, que o mundo não se acabou, para a tristeza de muitos, né, e alívio de outros. Porque não desfazendo aqui das profecias, pelo amor de Deus, porque as profecias elas funcionam também como um alerta, porque a gente vê, os espíritos superiores veem as tendências de comportamento atuais e já prevêem que se continuarmos nesse ritmo vai dar nisso. Aí eles vêm e avisam, simbolicamente, tal, mas dá lá a luz. Mas só Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabe com precisão cirúrgica do nosso futuro. Mas muitas profecias, quer intuitivas, quer mediúnicas, quer também matemáticas ou futurológicas, que são, de certa forma, fenômenos divinos ou de inspiração divina, ainda que em linguagem sempre limitada, anunciam acontecimentos que provavelmente vão acontecer em faixas de tempo específicas do futuro. E, repetindo, muitos deles, se mantivermos a prevalência de linhas comportamentais facilitadoras da ocorrência dos fatos previstos. Por isso que se diz que o nosso destino está em nossas mãos. A depender do que a gente faz hoje, a gente vai colher amanhã. Não existe determinismo absoluto. Existe previsão, existe condição de vida, mas é a gente que faz o nosso futuro a partir do que a gente faz hoje. Então, as profecias, elas são avisos do que de importante acontecerá em nível material e do que de importante acontecerá no futuro, em nível humano ou espiritual, ou até mesmo natural, se seus fatos condicionais, que dependem de nós, continuarem acontecendo no presente. Consequência lógica. Os acontecimentos materiais profetizados podem até ser inevitáveis, mas seus efeitos e amplitude em todos os terrenos, inclusive psíquicos, que, por sua vez, também são acontecimentos, na maior parte dependem de quem? Das ondas de pensamento humanas e espirituais, que também são acontecimentos, igualmente têm poder transformador para melhorar ou para piorar os efeitos dos inevitáveis acontecimentos materiais. E o inevitável acontecimento material que está ocorrendo agora
é a transição planetária para um novo estágio na sua trajetória evolutiva. Um fato de o nosso Sol e seus planetas estarem dentro do cinturão de fótons de Alcione é um fato inevitável. Agora, os efeitos disso na psique individual e coletiva da humanidade, aí é outra história. Aí vai depender da condição evolutiva de cada um, da aceitação sobre o que está ocorrendo, do comportamento moral e mental e emocional nos dias atuais. É aí que está. A causa é inevitável. O efeito psíquico e moral, aí depende de cada um. Até as expectativas que se criam sobre os acontecimentos que já foram preditos, já são por si só acontecimentos, já geram expectativas, e essas expectativas geram efeitos também psicológicos, e a partir daí se criam ondas de pensamento, de medo ou de esperança, que vai também repercutir nos ambientes materiais e psíquicos, mesmo que não ocorra nada de mais forte e impactante nos próximos anos, especialmente em 2019, porque há uma previsão de que em julho de 2019 um asteroide gigante vai se chocar com a Terra, destruindo-a. Isso vai gerar toda uma celeuma novamente. Mas a questão não é o fato, mas o efeito psicológico desse fato no juízo e na consequente conduta decorrente. Porque uma coisa é certa, as profecias, elas são reveladas aos homens para não serem cumpridas. São o quê? Na realidade, um grande aviso espiritual para que nos melhoremos e afastemos de nós a hipótese do pior caminho. Quem disse isso? Emmanuel. Então, mesmo os boatos, as profecias de boato, que são criadas pelos escatologistas e pelo pessoal da teoria da conspiração, às vezes também servem para frear os impulsos destrutivos de determinados crédulos. Eu vou me comportar doravante porque eu não quero ser levado, aquela história toda. Mas o importante é, independentemente de crenças ou não, de medos ou não, a gente atuar sempre de forma positiva, cuidando não necessariamente do nosso futuro, mas do nosso presente.